Bom dia mais uma vez, irmãos, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Nós perdemos aqui uns minutinhos preciosos, mas a primeira aula do ano é necessário também, né, essa atualização dos nossos alunos e um recomeço, né? Quero agradecer aqui ao Lucas por ter nos ensinado o hino do cantor cristão e queremos na escola dominical também aprender novos hinos do cantor cristão para também aqui, à medida que forem sendo colocados para as lições, a gente aprender novos hinos. E alguns que já sabem esses hinos, rever, porque são hinos que faz muito tempo, quem sabe, que não se canta, né? Então, você é muito bem-vindo para a nossa escola bíblica dominical, amém? Olha para quem está atrás de você, dá bom dia para a pessoa, aquele sorriso para desamassar, muito importante. Muito bem. Estamos começando a nova revista esse ano, né? Nós teremos nesse primeiro trimestre, depois certamente haverá um segmento de personagens. Durante todo o ano vamos ler, vamos estudar sobre personagens bíblicos, vamos tirar lições boas, aprender com os erros, para que sejamos sábios. Diz que quem aprende com o erro dos outros é sábio, né? Não precisa errar, porque já vê o erro e evita, né? Nós tivemos 2 lições que não foram ensinadas, você pode ler em casa, por isso é tão bom ter um material, a revista, porque você pode ler em casa. A primeira lição falava de Adão e Eva, né, lições para a posteridade. A segunda lição falava de Noé, as marcas de um pregador da justiça. E nós estamos hoje na lição 3, que é Abraão, hoje dia 15 de janeiro de 2023, lição 3, Abraão, experiências impactantes. Amém? Abraão, experiências impactantes. Então, aí abra bem o coração, abra bem a mente. Nós vamos até meio-dia estudando aí Abraão. Então, aguente firme. Amém? Não teve amém, né? E depois a gente vai tudo almoçar na casa de alguém, não na minha, né? Muito bem, lição 3, Abraão, experiências impactantes. Vamos ler juntos, meus queridos, os textos bíblicos inspirativos que estão em Gênesis 12, de 1 a 3, Gênesis 22, 1 e 2 e Romanos 4, 16 a 18. Está impresso na revista está na nova versão internacional, que é a versão usada pela editora para a revista, tá? E se você não tem revista, pode abrir a Bíblia e estudar na sua Bíblia também, porque o que nós estudamos aqui é a Bíblia, né? Amém? Hoje a Raika está querendo competir aqui comigo, né? Vamos compartilhar a leitura, como sempre fazemos, uma irmã e um irmão. Preste atenção, então, para não ler o que não é da sua conta, tá bom? Uma irmã, começando a leitura de Gênesis 12, 1. Bem alto. Gênesis 22, 1 e 2. Vai lá, um irmão. Romanos 4, 16.
O último seria dos homens. Comeram barriga. Mas tudo bem, vamos em frente. Vamos juntos recitar juntos o nosso texto áureo. Todos juntos? 1, 2 e... Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Gálatas 3, 9. Mais uma vez. Assim... Curva sua cabeça, feche seus olhos e peça ao Espírito Santo que fale conosco essa manhã. Irmão William, ora conosco. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, por esse dia de estar aprendendo a sua palavra, Pai. Aumenta, Senhor, a nossa fé e que nós possamos, ó Pai, aprender hoje com esse personagem Abraão, Pai, e tudo o que tiver escrito no teu livro da vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão. Irmãos, a melhor maneira de nós estarmos aprendendo é praticando aquilo que a gente escuta e ouve. Então tem que praticar. Para você aprender de verdade, você precisa praticar. Se você vem em escola bíblica dominical e só acumula conhecimento, para que serve? Para que serve? Ouve e não coloca em prática. Serviu para alguma coisa? Sou muito cheio da palavra, eu conheço. E aí? Que diferença faz se você não pratica? Então é muito importante começar esse ano desejoso de praticar a palavra de Deus. Desejoso de viver os princípios da palavra de Deus. Faça isso, em nome de Jesus. Lucas 10, 2 diz, a seara é grande, disse Jesus. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Feche os seus olhos, vamos rogar por trabalhadores. Pai, há, Senhor, cerca de 8.000 povos, 3 bilhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho de Jesus Cristo. Tem misericórdia desses povos. Levanta trabalhadores para a tua seara. O Senhor disse que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, e isso é verdade, isso é uma realidade. Clamamos por tua misericórdia, clamamos para que o Senhor possa levantar obreiros para essa seara tão grande. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, pratique para você não esquecer aquilo que você aprende. Nossos 3 objetivos esta manhã: ensinar sobre os aspectos marcantes da vida de Abraão e aprender com seu exemplo de vida. Objetivo 2, ensinar que o andar com Deus proporciona crescimento constante. Veja o Abraão do começo e o Abraão do fim, e você vai ver um crescimento constante. O Abraão do começo e o Abraão lá no fim da jornada tem uma diferença grande, porque andar com Deus proporciona crescimento. Em terceiro lugar, quero ensinar que para andar com Deus é preciso entrar em aliança com Ele. Por isso Deus chama para aliança. Aliança significa o quê? Aliança significa o quê? Eu vou pôr isso aqui lá atrás. Aliança significa o quê? Ô meu irmão, vamos lá. Aliança significa o quê? Eu não tomei café, mas vocês já tomaram, né? Aliança significa o quê? Significa o quê? Compromisso. E compromisso com Deus é coisa séria. Então, aliança significa compromisso. Não esqueça disso. Para andar com Deus, tem que andar em aliança. E isso significa compromisso. Amém? Já lemos os textos inspirativos. Vamos rapidamente. Você viu que nós temos 3 textos base. Eu gosto sempre de dar uma passadinha rápida. E eu quero focar mais naquilo que não está na lição, porque a lição você já tem aí. Então, se eu não conseguir abranger toda a lição, você tem escrito. Então, eu quero algumas coisas que eu acrescentei aqui, eu quero enfatizar bastante, para que você guarde na sua mente e no seu coração, tá bom? Em Gênesis 12, de 1 a 3, nós temos aí registro, nós acabamos de ler o texto, amém? Está aí na revista. O que nós aprendemos aqui? O que extraímos de essencial? Que o chamado de Abraão se deu por etapas. Aqui em Gênesis 12, ele está em Harã.
lugar onde o Abraão morou quando saiu de Ur na Caldeia. Depois eu vou falar um pouquinho disso. Então se deu por etapas. A gente às vezes lê a Bíblia e acha que aconteceu de uma vez só. Não, o chamado de Abraão se deu por etapas. Passaram-se alguns anos entre Ur e Harã, e nós vamos ver isso. Há uma promessa: farei de você um grande povo e o abençoarei. Há uma responsabilidade: você será uma bênção e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Toda promessa, toda bênção traz em si uma responsabilidade. Amém? Toda bênção, toda promessa traz em si uma responsabilidade, um peso também. Não esqueça disso. Eu quero alcançar as promessas. Não esqueça que ela vai trazer consigo uma responsabilidade. Se você alcançou alguma bênção de Deus, você tem a responsabilidade de compartilhar com outros aquilo que você recebeu. Em Gênesis 22, 1 e 2, é a prova de Abraão, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, quando Abraão vai ao Monte Moriá, por ordem de Deus, né, oferecer Isaque. Então aqui nós aprendemos o quê? Que o nosso amor e obediência a Deus deve estar acima de tudo, e está sempre sendo testada. Tá? Principalmente, olha, preste atenção, principalmente quando surge um fator que pode ocupar o lugar de Deus em nossa vida. Quando surge alguma coisa que pode ocupar o lugar de Deus, pode ter certeza que você vai ser testado para ver se você ama mais a Deus ou aquilo que você tem naquele momento como fator de devoção e de amor. Então, por isso, nós somos provados. Se amarmos alguém ou alguma coisa mais do que a Deus, nós somos reprovados. Se amarmos alguma coisa mais do que a Deus. Eu amo mais meu filho que a Deus. Então, reprovado. Carimbo de reprovado. Eu amo mais meu cônjuge do que a Deus. Reprovado. Eu amo mais o dinheiro do que a Deus. Reprovado. Qualquer coisa que você amar mais do que a Deus, leva você a ser reprovado. Eu amo meu trabalho. Se você amar ele mais do que a Deus, reprovado. Esse eu acho que você vai ser aprovado. Mas veja bem, meus queridos irmãos, o teste é para ver o nosso nível de amor por ele. O Isaac surgiu, o Isaac agora era o centro das atenções, o Isaac agora era bajulado porque o filho da velhice, o filho da promessa, e aí? E aí chega um momento, vamos ver como é que está o coração do Abraão. O coração do Abraão estava em Deus, amém? Aí tem que estar o nosso coração, meus queridos. Por quê? Porque Deus é capaz. Quem é que te deu o Isaac? Quem deu o Isaac? Quem pode tirar o Isaac? Então, se é ele que deu, ele que pode tirar? Então é melhor colocar Deus acima de tudo. Abraão passou na prova, e sabe por quê? Não era porque não se importava com o seu filho, pelo contrário, amava demais o seu filho. Mas por já naquela altura da vida, ele conhecera o seu Deus. Deus não fez essa prova quando Isaac estava com um aninho. Essa prova, o Isaac já tinha cerca de, aí no mínimo uns 15 a 17 anos. Então o Abraão já estava andando com Deus há um bom tempo. E quando você anda com Deus, você conhece Deus. E aí, por isso, vamos ler Hebreus 11, 17 a 19. O que diz Hebreus 11, 17 a 19? O irmão Flávio vai ler para nós. Hebreus 11, 17 a 19. Abraão conhecia seu Deus. Abraão conhecia Deus. E quem conhece Deus, confia totalmente nele. Amém? A fé da Bíblia, irmãos, não é apenas acreditar. A fé na Bíblia é uma fé que exige confiança. A fé da Bíblia exige confiança. 11, 17 a 19, irmão Flávio, achou? Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque. Por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Sabe o que o Abraão tinha no coração? Se Deus falou que eu vou ter muitos descendentes através de Isaque, eu mato o Isaque, Deus ressuscita o Isaque, está tudo certo. Está entendendo, irmão? Isso é confiança. Posso confiar em Deus?
Esse é o nível de confiança que Ele quer que eu e você cheguemos. Esse é o nível de confiança que nós precisamos chegar, de crer, né, de tal forma que você pode entregar sem ter medo. Deus disse que vai fazer, então Ele vai fazer do jeito dele. Entendeu, irmãos? É isso que a gente precisa compreender. Amém? Em Romanos 4, 16 a 18, no nosso texto base, vai mostrar que a fé é o cerne de toda a experiência cristã. A marca de Abraão foi a marca da fé. Por isso ele é chamado de pai da fé. Essa fé não é apenas acreditar que Deus existe, mas sim confiança em Deus. O sinônimo da verdadeira fé é confiança absoluta em Deus. O que é fé? Fé é você acreditar que Deus existe mesmo sem ver. Não, para nós, na Bíblia, fé é confiança absoluta em Deus. É a certeza que você vai levar o Isaac para sacrificar, mas o Isaac tem promessa, não tem? Tem promessa. Então significa o quê? Se eu sacrificar o Isaac, Deus vai ressuscitar ele das cinzas. Isso é o quê? Confiança absoluta em Deus. E só se tem isso quando se caminha, quando se anda com Deus. Amém, irmãos? Gênesis é o livro dos começos. E no chamado de Abraão, nós temos o início da história do povo de Israel, que se tornou o povo de Deus no Antigo Testamento. Então nós temos a criação, o começo de tudo, depois temos o dilúvio, a destruição de tudo, com Noé o recomeço, e depois com Abraão, né, o começo da história do povo de Israel. A história do povo de Israel começa com quem? Com quem começa a história do povo de Israel? Gente, não fique olhando para mim com os ouvidos lá em outro lugar, preste atenção. A história de de Israel começa com quem? Com Abraão. Com quem começa a história de Israel? Com quem começa a história de Israel? Com Abraão. Então, quando alguém perguntar para você assim, quando é que começou a história de Israel? Você vai responder o quê? Com Abraão, porque ele foi chamado para formar um povo, uma nação, compreende? Então lá começou. Deus chamou Abraão com o propósito de fazer dele uma grande nação. Assim o Senhor fez uma aliança com Abraão e através dele as nações da terra seriam abençoadas. No primeiro momento o nome dele se chama Abrão, não era Abraão. Abraão foi depois que Deus muda o nome dele para Abraão, para dizer, Abraão, eu estou marcando a tua vida, mudando o teu nome. Quem tem autoridade para mudar nome é dono, é Senhor. E Deus está dizendo, né, eu sou realmente o teu dono, vou mudar o teu nome, pronto. E a Sarai também teve o nome mudado para Sara, Deus dizendo, olha, eu sou o teu dono, Sara, e estou mudando o teu nome. Então, Deus faz isso. O Senhor formou um povo ao qual confiou a sua palavra, usou como testemunha as outras nações, e através desse povo ele enviou Jesus Cristo, único Senhor e Salvador. Ou seja, a história da Bíblia não é desconexa, é uma história só, e há uma conexão constante. E aqui Abraão é chamado para formar um povo, para que desse povo, 4.000 anos depois, viesse quem? Jesus o Salvador. Amém, irmãos? A história da Bíblia não é linda? Deus começa tudo aqui, ó. Vou formar um povo de Abraão e desse povo eu vou enviar o meu filho Jesus, o Salvador. Amém? Então a história, a Bíblia está interligada. Quando você lê a Bíblia, é uma história só. Amém? A história de Abraão traz consigo, irmãos, a marca da graça de Deus, como todas as histórias de homens resgatados por Deus nas Escrituras. Abraão vivia em meio à idolatria, lá na cidade de Ur dos Caldeus, e de lá, a sua jornada até Canaã não foi de imediato. Eu quero que você abra a sua Bíblia e permaneça com ela aberta em Atos, capítulo 7, versos 2 a 4. Atos, capítulo 7, versos 2 a 4. Acharam, irmã Josi? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã.
E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Obrigado. Permaneça aberto aí para você aprender algumas coisas. Preste atenção. Olha aí. Em primeiro lugar, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai. Quando? Quando? Quando estava onde? Na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então aqui, quando? Deus apareceu para Abraão lá em Ur, lá na Mesopotâmia. Deus já havia aparecido para ele lá na Caldeia, cuja região mais abrangente chamava-se Mesopotâmia. Tá? Aqui, ó, essa aqui é a Mesopotâmia, essa região aqui, né, chamada de Mesopotâmia. Tá? O que nós tínhamos aqui? Ó? Os impérios assírio, babilônico, sumério, os caldeus, ficavam tudo dentro da Mesopotâmia. A região da Mesopotâmia era a região dos povos assírios, dos povos babilônios, dos povos sumérios, dos povos caldeus. Essa era a região, né? E Abraão morava aqui, ó, na cidade de Ur. Segundo os historiadores, uma cidade por demais idólatra, aqui na Caldeia, que ficava na Mesopotâmia. Tá? Por ter atravessado rios, veja só, ele está aqui, e ele vai atravessar vários rios até chegar lá em Canaã. Por atravessar muitos rios para chegar até Canaã, Abraão e seus descendentes foram chamados de hebreus. O nome hebreu vem do hebraico Ivrim, que significa povo do outro lado do rio, ou atravessador de rios, porque ele veio atravessando rios até chegar a Canaã. Então, hebreu, povo do outro lado do rio, ou atravessador de rio. Você já sabia disso? Escola dominical é para você aprender essas coisas também. Certo? Então você sabe de onde vem o termo hebreu. Por que dentre tantos exatamente Abrão? Por que Deus vai chamar Abrão dentre tantos? Por causa da graça dele. Tudo é graça, irmão. Por que o Abraão? Graça. Deus é gracioso com quem ele quer. Em segundo lugar, eu creio que Deus procura corações sedentos. E eu acredito que Abraão tinha sede por encontrar o verdadeiro Deus. Ele é da linhagem de Sete. A linhagem de Sete o Sete foi o filho de Adão e Eva, que nasceu depois da morte do Abel. É a linhagem que buscava Deus, é a linhagem que se dedicava a Deus. Então, certamente, ele ouvia falar de um Deus verdadeiro em meio a toda aquela idolatria. E Deus encontra em Abraão um coração sedento. Então, a graça de Deus e o coração sedento de Abraão foram os fatores que levaram ele a ser escolhido por Deus. Tá certo? Agora, continuando lá em Atos 7, 2 a 4. Preste atenção. Então, saiu da terra dos caldeus, diz o texto bíblico, em Atos 7, 2 a 4, e foi morar aonde? Em Harã. Mas Deus tinha mandado ele ir para onde? Deus tinha mandado ele ir para onde? Mas que terra era essa? Canaã. Era para ir para Canaã. E ele parou aonde? Em Harã. Veja só. E dali, com a morte do seu pai, como é que era o nome do pai do Abraão? Terá. Com a morte do seu pai, Terá, é que Deus vai aparecer novamente com ele. Então, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que agora vós habitais. Quem é que está dizendo isso? O Estevão, fazendo uma retrospectiva de toda a história bíblica, de toda a história da salvação, até chegar em Jesus. Aprenda algumas coisas importantes. Primeira delas, Abraão não foi um homem que já de cara obedeceu. Veja, por isso que eu disse que ele foi crescendo. Ele de cara ele não obedeceu. A obediência foi algo que ele aprendeu na caminhada. Veja que ele saiu de Ur levando quem? E a ordem era qual? Ele sai de Ur levando quem? E o que acontece? Ele obedeceu? Parcialmente, ele sai, mas sai levando a tiracolo o seu pai. E ele vai para Canaã? Não, ele para onde? Em Harã. Não foi direto para Canaã, ele parou em Harã. Fixou residência em Harã. Ainda bem, eu coloco aqui que Deus não desiste de nós, irmãos. Quando Abraão saiu de Harã? Só quando o seu pai Terá morreu. Às vezes precisa morrer alguém para você sair. Às vezes alguém precisa morrer para que você saia de onde está.
E às vezes esse morrer aqui não é somente fisicamente, pode até acontecer. Com meu pai aconteceu isso. Minha mãe precisou morrer para ele sair e voltar para a obra de Deus. 1984, com 39 anos, minha mãe morreu. Mas porque meu pai tinha deixado a obra e foi lá, se acomodou num trabalho secular. E quando ela morreu, 6 meses depois, ele estava na obra de volta. Tem que morrer alguém às vezes. Mas essa morte pode ser espiritual também, pode ser algo que tem que morrer na sua vida, ou a morte do velho eu, tem que morrer. Alguma coisa tem que morrer. Nós sempre lembramos do Isaías, que ele só teve um encontro com Deus depois que o rei Uzias morreu. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Tem que morrer alguém. Então, irmãos, ainda bem que Deus não desiste de nós. Quando Terá morreu, o Abraão se mexeu. Mas veja só, olha a caminhada dele. Saiu de Ur e foi parar aqui em Harã. Era para ele vir para cá, para Canaã. Ele parou em Harã. Aqui em Harã, Gênesis 12 já está aqui em Harã. Gênesis 12, o Abraão está em Harã, e o nosso irmão Estevão vai falar isso aí em Atos 7, 2 a 4, que vocês estão com a Bíblia aberta. Então, lá em Harã, Deus fala com ele novamente. Então, meus queridos irmãos, o Abraão não obedeceu de imediato, ele foi sendo trabalhado. Ele sai de Ur, leva o seu pai junto, para em Harã, tem que morrer o seu pai Terá, para ele poder sair e ir até Canaã. Então é um processo, ele foi crescendo nesse processo de obediência ao Senhor. Às vezes a gente lê a história bíblica e acha que aconteceu instantaneamente. Não, foi um processo de caminhada com Deus. Por isso a gente às vezes tem que ter paciência com os outros também. E até mesmo a gente se sente frustrado. Não devemos nos frustrar, devemos não desistir, perseverar e deixar Deus ir trabalhando, tratando a nossa vida. Amém? Alguma pergunta até aqui? Tudo bem? Então vou prosseguir porque eu tenho poucos minutos para passar por todos os pontos aí. Algumas experiências impactantes então na vida de Abraão. Primeiro, o seu chamado, né? Então ela começa a mudar a vida a partir do chamado. A nossa vida começa a mudar a partir do momento em que Deus nos chama. Ele nos chamou para Ele. No momento que Ele nos chamou, começa a mudança. E a mudança vai acontecendo à medida que você vai sendo transformado e as pessoas vão percebendo essa mudança também. Então Deus chama para estar perto dEle, com o propósito de ensinar-nos a amar ou viver pela fé. Foi um grande desafio para o Abraão. A resposta de Abraão ao chamado caracteriza pela obediência. Ele deixou tudo e obedeceu. Porém, a sua obediência foi crescendo. Não foi uma obediência de imediato, foi uma obediência crescente. Ele foi aprendendo a obedecer. Isso é importante. O chamado de Abraão nos ensina que precisamos deixar tudo aquilo que o Senhor nos pedir, a começar pela nossa própria vontade. Deus exige que deixemos coisas, irmãos. Na vida cristã você tem que abrir mão de coisas. O Senhor vai dizer, quem quiser vir após mim tem que negar-se a si mesmo. Tem que tomar a sua cruz e tem que me seguir. Então tem que abrir mão da tua vontade, do teu querer. Algumas coisas você vai ter que, de fato, abrir mão, e você tem que entender isso. Sair da zona de conforto, a fim de viver pela fé, e em meio às provas e tribulações, nós crescermos e amadurecermos na vida cristã. Então, meus queridos, o chamado de Abraão começa aí a sua mudança. A nossa mudança começou a partir do dia em que você foi chamado por Jesus. Amém? Vamos mexer um pouquinho com seu colega de banco aí? Pergunta para ele, sua vida tem experimentado mudanças? Pergunta para o seu irmão, para a sua irmã que está do seu lado, sua vida tem experimentado mudança, irmão? Desde o chamado, a nossa vida vai experimentando mudanças. Isso é importante. Deus cumpriu seus propósitos na vida de Abraão, em que pese todas as suas fraquezas, temores, limitações, você será uma bênção. Esse é um dos maiores propósitos que o Senhor tem para conosco. Embora todas as nossas limitações e fraquezas, Deus quer que eu e você sejamos uma bênção. Uma bênção, mas essa bênção não é só para você mesmo, é para a sua família, é para as pessoas que estão ao seu redor,
E para Abraão, Deus disse, através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. A bênção tem que ser abrangente. Quando Deus nos dá bênçãos, não é só para nós. Elas têm que ser abrangentes. E a maior de todas é a bênção da salvação. E ela tem que ser abrangente. Por isso a gente precisa compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. É a maior de todas as bênçãos. Quem não compartilha o Evangelho com quem precisa, está pecando. Porque recebeu essa bênção e não está repartindo com outros. Não podemos pecar aqui, irmãos. Temos que repartir essa grande bênção. Temos sido um canal de bênção nas mãos do Senhor? Se não tem sido, o que tem impedido? Deus quer cumprir os seus propósitos em nossas vidas. Coloquemos-nos humildemente diante do Senhor e assim seremos vasos de bênção também. Uma prova de fé, ponto 2. Isaac era o filho da promessa. Abraão o amava de uma maneira toda especial. Imagine a situação de ter que sacrificá-lo por ordem do Senhor, né? Abraão não discutiu com Deus, não resistiu à sua ordem, decidiu obedecer. E aqui eu sempre aponto isso, né? Deus não pede o Isaac no começo. Ele pede o Isaac lá quando o Abraão já está maduro. Preste atenção, quando Deus chamou, olha aqui para mim. Quando Deus chamou Abraão em Ur dos Caldeus, Abraão tinha 70 anos. Quando Deus aparece para ele a segunda vez em Harã, Abraão tem 75 anos. De 70 até 100, quando nasce o Isaac, passaram quantos anos? 30. Se o Isaac tem no mínimo 15 anos, se passaram quantos anos? Vai lá, escola bíblica é matemática também. 70 a 100 dá quanto? Se o Isaac tem 15, quantos anos o Abraão tinha? Já andava com Deus? Quanto? 45 anos depois. Viu, irmãos, Marcos? 45 anos depois, não foi ali, logo ali. Já tinha uma caminhada com Deus. E quem caminha com Deus, conhece Deus, confia nele. 45 anos. Também olha, aí existe isso aqui. Ele não envelheceu na fé, ele amadureceu. Tem crente que só fica velho na fé. Não amadurece na fé, irmão. 50 anos de igreja. Mas é tão verde na fé que se Deus pedir para ele uma oferta de R$10, ele se nega. Depois de 50 anos, o Abraão, Deus pediu o filho dele. Ele deu, porque ele amadureceu na fé. Amém? Então olha para o seu irmão e diga para ele assim: amadureça e não envelheça. Amém? Um dos momentos mais impactantes é quando Isaac pergunta a seu pai: onde está o cordeiro para o sacrifício? Ao que ele responde, né? O Senhor proverá. Já pensou, irmão Jean? Seu filho ali com você e pergunta: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, e aí? Cadê o cordeiro? E aí você diz para o teu filho: você é o cordeiro, meu filho. Hã? Porque daí o Abraão, ele não diz, mas ele começa a amarrar o Isaac. Ele deita o Isaac sobre a lenha. E aí? Hã? E o Isaac? Irmãos, quando eu leio essa história, eu sempre vejo o lado do Isaac também. O Isaac, ele foi um menino obediente a Deus. Por quê? Porque ele podia... Você já pensou um homem de 100 anos correndo atrás de um guri de 15? Hã? Consegue pegar? Sim ou não? Consegue, irmão. O Isaac deixou o pai amarrado e colocá-lo sobre a lenha. O Isaac participou disso ativamente. Isso é muito lindo, né? Que coisa linda quando os seus filhos, né, partilham da sua fé também. Isso é maravilhoso. Quando filhos podem partilhar da nossa fé, né? Olha aí, meus queridos, o Isaac, uma coisa importante aqui, é que Jeová Jiré não é uma promessa de prosperidade financeira, mas uma promessa de redenção do pecado. Onde é que está o cordeiro? Deus proverá, o cordeiro Deus proverá. Esse cordeiro aponta para Jesus. O cordeiro lá do sacrifício aponta para Jesus. Então não é uma promessa de prosperidade só. Eu digo só por quê? Porque a bênção de Deus ela vem completa. Mas não é só prosperidade. Quando a gente vê as pessoas falando: Jeová Jiré, Deus é Deus da provisão, vai te dar, vai te dar, vai te dar. É claro que ele também é o Deus da provisão nesse sentido. Mas aqui, particularmente, está falando
da salvação. Nós é quem deveríamos morrer pelos nossos pecados, mas Deus providenciou um substituto que realizou o sacrifício maior. O cristão também é aprovado por Deus, ele conhece as nossas limitações e fraquezas, precisamos aprender a confiar e obedecer no Senhor, é o Deus que provê todas as coisas, mas acima de tudo, ele providenciou o substituto para nós. Isaac é o tipo, Jesus é o antítipo, ou seja, a realização do tipo, aquilo que é de fato. Isaac carregou a lenha, que seria o seu próprio sacrifício. Jesus carregou o madeiro até o lugar do seu sacrifício. Isaac foi substituído por um cordeiro provido por Deus. Jesus foi o cordeiro que nos substituiu naquela cruz. Para Isaac houve um cordeiro substituto, cordeiro que apontava para Jesus, o cordeiro de Deus. Para Jesus não houve substituto, porque ele era o cordeiro que morreu em nosso lugar. Abraão desceu do monte com Isaac vivo. Jesus, no monte chamado Gólgota, ou Caveira, morreu para que vivêssemos. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor, porque o cordeiro foi provido para a nossa tão grande salvação. Como nós precisamos reconhecer isso todos os dias e valorizar aquilo que ele fez por nós. Éramos nós que tínhamos que morrer, mas o cordeiro foi provido, o cordeiro que morreu no nosso lugar. Jesus não pôde descer daquela cruz por causa de você e de mim, por nossa causa. Ele teve que permanecer lá. E quando disseram assim: ei, salvou os outros, salve-se a si mesmo. Ele não pôde salvar a si mesmo, porque se ele salvasse a si mesmo, ele não seria o nosso Salvador. Ele precisou morrer para ser o nosso Salvador. Ele é o sacrifício perfeito. Nunca esqueça disso, meu querido irmão. Como temos reagido diante das provações ou tribulações da vida? Como nós temos reagido? Temos confiado e dependido do Senhor em todo o tempo? Temos experimentado a provisão do Senhor? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta, alguma participação? Vocês têm liberdade, irmão William. Iraque, Irã, ali é o início de toda a história bíblica. Toda a história bíblica está naquela região da Mesopotâmia, onde está lá o Iraque, o Irã, a região ali do Oriente Médio, né? Ali concentrou-se toda a história bíblica, nesse pedaço de terra ali. Experiências marcantes de Abraão, irmãos. Abraão lutou contra 5 reis da região de Sodoma para defender Ló. E, na verdade, o Ló mudou para Sodoma, foi parar lá em Sodoma. Temos aqui uma lição especial sobre o Ló. Né? Até o meu marido estava comentando comigo que o comentarista só falou coisa ruim do Ló, porque, na verdade, o Ló, ele tomou decisões, muitas decisões erradas. E uma delas, não, ele teve coisa boa, mas ele tomou muitas decisões erradas e foi parar lá em Sodoma, né? E antes de Sodoma ser destruída, né, na verdade, 5 reis invadiram lá Sodoma e levaram Ló e a família presos, cativos, sequestraram. O Abraão ficou sabendo e pegou os 318 homens da sua casa. Era um homem rico, tinha 318 pessoas a seu serviço. Pegou os 318 e com 318, mais o auxílio dos seus amigos de Gerar, né, que estavam ali ao redor dele, eles conseguiram derrotar os 5 reis. E quando ele volta dessa batalha, ele encontra com o Melquisedeque, que é um personagem também bastante enigmático, um personagem bastante distinto, porque ele também aponta para Jesus. Ele também é um tipo de Jesus, porque o Melquisedeque significa rei de justiça. Ele era rei de Salém, né? Rei de justiça, rei de paz. E o Melquisedeque vem ao encontro de Abraão. E é interessante que quando ele vem ao encontro de Abraão, a Bíblia vai dizer que ele era sacerdote de Deus Altíssimo, mas a Bíblia não fala mais nada dele. De onde ele é, de onde ele veio, como ele conhecia Deus, como é que ele era sacerdote de Deus, nada disso. Isso é mistério da palavra. Mas ele representa que não é Cristo, mas ele é um tipo de Jesus. E quando ele vem, né, ele vem para abençoar o Abraão. E
Ele traz o que com ele? Pão e vinho. Mais uma vez, a Bíblia é um livro de conexão, não é um livro desconexo, é um livro que está totalmente conectado. Ele traz para Abraão o quê? Pão e vinho, símbolo do quê? Da ceia do Senhor, do corpo e do sangue de Jesus. O que o Melquisedeque já profetiza 4.000 anos. O que ele está dizendo para Abraão? Olha, um corpo será entregue, um sangue será derramado. Ele traz pão, ele podia trazer outra coisa qualquer, gente, mas ele traz pão e vinho, apontando para o sacrifício de Jesus também. E o que Abraão fez? O Abraão, em resposta, irmãos, a gratidão nos leva a entregar tudo para Deus. Em gratidão, o Abraão foi o primeiro homem a entregar dízimos. Abraão viveu cerca de 500 anos antes da lei. Então, dízimo não é coisa da lei. E o Abraão, ninguém disse para ele: Abraão, vou te dar um cursinho para ser dizimista. Não. O Abraão resolve, nesse momento, dar o dízimo de tudo para o Melquisedeque. Lá em Hebreus, capítulo 7, não foge a memória, o escritor vai dizer que o Abraão, o Levi saiu do Abraão, e os levitas recebem dízimo. O Abraão deu o dízimo para o Melquisedeque, o Levi estava aqui no Abraão, porque o Levi não existia, existia o antepassado dele, o Abraão. Então, o Levi ainda estava em Abraão, e o Levi em Abraão dizimou para o Melquisedeque, dizendo o seguinte, que o Melquisedeque, o sacerdócio era maior do que o sacerdócio levítico. Por isso que Jesus é um sacerdote da ordem de Melquisedeque, porque o sacerdócio de Melquisedeque é muito superior ao sacerdócio levítico, que era o sacerdócio dos filhos de Arão, dos filhos de Israel, dos filhos que saíram de Abraão. Então, o menor se curva diante do maior. Então, quando Abraão dá dízimo para o Melquisedeque, ele está reconhecendo que o Melquisedeque é maior do que ele, portanto, maior do que o Levi, que está em Abraão ainda, porque não existe, ainda vai vir a existir, e por isso o escritor diz que nós aqui damos dízimos aos humanos, a sacerdotes instituídos por Deus, mas o Abraão deu dízimo para alguém superior a ele mesmo, mostrando aqui para nós que um coração agradecido entrega tudo. E eu sempre friso para vocês, ensino que dízimo é de tudo, porque o Abraão me ensina isso. O texto bíblico diz que Abraão deu dízimo de tudo para o Melquisedeque, de tudo, exatamente de tudo. Então, quando alguém pergunta, do que eu devo dar? De tudo, irmão. Qualquer que seja a tua renda, você deve dar o dízimo de tudo, se você tem um coração agradecido e obediente ao Senhor. Então, meus queridos irmãos, ele entregou, né, e dessa forma ele estava manifestando a sua gratidão ao Senhor. O primeiro dizimista da Bíblia viveu fez isso mais de 500 anos antes da lei. A vontade de Deus é que cada um de nós expresse sua gratidão ao Senhor em todas as áreas da vida. Qual tem sido a nossa dificuldade em entregar o dízimo, contribuir com a obra missionária e evangelizar? Essa é a pergunta. Aliança com Deus, ponto 4, vamos lá. Aliança de Deus, irmãos, é Ele que é o autor e sustentador da aliança. E Deus faz aliança com Abraão. A aliança sempre parte dele. E é interessante, você vai encontrar isso no capítulo 15 de Gênesis. E naquele tempo, naquela cultura, quando alguém fazia uma aliança, ele cortava o animal em duas partes, né? Esquartejava o animal em duas partes, e aí as pessoas que estavam entrando na aliança passavam pelo meio daquelas partes. Tanto Abraão deveria passar, quanto Deus passaria, ou se fossem duas pessoas normais, passariam no meio. Significava o seguinte: se eu quebrasse a aliança, eu devo morrer esquartejado como esse animal. É isso que ele estava dizendo ao passar no meio daquela aliança, daquele animal esquartejado. Se eu quebrar a aliança, eu tenho que morrer igual esse animal. É interessante que o Abraão, ele não passou pelo meio do animal esquartejado. Ele ficou lá enfrentando ou espantando as aves de rapina que vinham querer comer o sacrifício. E caiu, diz o texto, uma negra escuridão, uma densa escuridão naquele momento, e um peso terrível, que veio um sono terrível sobre Abraão. E é interessante, irmãos, o que isso simboliza? Simboliza que quando você se propõe a entrar em aliança com Deus, sempre virão as aves de rapina tentando
né, de alguma forma, roubar o teu sacrifício no altar, o que você está oferecendo. E sempre você vai ter uma luta contra as trevas, que vão tentar ser um peso. Você lembra de Jesus no Getsêmani, orando e pedindo para os discípulos orar com ele? E os discípulos dormiram? Porque o peso era muito grande, o peso das trevas. O peso é enorme. Então Abraão teve que lutar contra o sono, contra aquelas densas trevas e espantando as aves de rapina também. Então, meus queridos irmãos, nesse momento, né, Abraão preparou os animais, lutou contra as aves de rapina, permaneceu firme ali, mas somente Deus passou pelo meio. O texto diz que Deus passou entre as partes e selou a aliança com Abraão. O que Deus está dizendo aqui? Abraão, você vai falhar, os teus descendentes vão falhar, mas eu vou permanecer sempre fiel. E quando Abraão, os descendentes de Abraão, que somos, né, lá os judeus, os hebreus, né, falharam e muitas vezes, e nós, raça humana, falhamos, né, nós falhamos, né, Deus cumpriu a sua parte da aliança. Ele estava dizendo ali, se eu quebrar essa aliança, né, vou morrer. Mas ele não quebrou, mas ele morreu pelo homem que quebrou a aliança. É interessante isso, né? Por isso ele se fez homem. Bom, o homem quebrou a aliança que eu fiz. Então agora eu passei aqui, eu selei essa aliança, eu disse que ela seria cumprida e quem não cumprisse a aliança ia morrer. Jesus é descendente de quem? De Abraão. Quem quebrou a aliança? Os descendentes de Abraão. Quem é que tinha que morrer? Os descendentes de Abraão, mas não tinha descendente suficientemente justo ou capaz de morrer. Então ele mesmo encarnou, ele mesmo virou gente. Por isso, você leu aqui na leitura de introdução, João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Por quê? Porque ele precisava cumprir a aliança. Eu não disse que eu ia morrer se a aliança fosse quebrada? Então estou morrendo por vocês, porque a aliança foi quebrada. Na Bíblia não existe nada desconexo, está tudo muito bem conectado. Compreende isso, irmãos? Amém? Então é importante. Então, dessa forma, com esses emblemas da sua presença, o Senhor se comprometeu em cumprir sua aliança com o homem, assumindo o preço desse compromisso, mesmo sabendo que a parte humana iria falhar. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Timóteo, que Deus é fiel, e mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Você pode ser infiel, mas Ele permanece fiel. Amém? Então, muito importante aprendermos isso. Outra coisa importante da aliança é que um dos aspectos divinos presentes na aliança é o recede de Deus. Essa palavra hebraica significa bondade, benevolência, misericórdia, compaixão. É Deus, no seu amor infinito, que fica fiador da aliança que Ele mesmo faz com o homem. Ele é o fiador da própria aliança que faz com o homem. O fiador é o que paga quando o outro não paga, né? Quando você faz a conta e tem um fiador que fia você não pagou a conta, o fiador paga. Deus foi fiador dele mesmo. Por isso ele mesmo pagou a conta. Tá? Esse recebe do Antigo Testamento é equivalente ao chariz, graça no Novo Testamento. O texto bíblico que melhor descreve esse amor gracioso é Efésios 2:1-9, que nós lemos aqui na introdução. Vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, mas Deus os deu vida em Cristo Jesus. E aí ele vai terminar dizendo, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Amém, queridos? Eu gostaria que nesse momento você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, para agradecer um pouquinho a Deus, antes de encerrarmos a lição. Você pudesse louvar a Deus por essa eterna aliança que Ele nos deu através de Cristo Jesus. Eu quero que você suba ao Calvário nesta manhã uma vez mais. Contemple aquela cruz e lembre disso, o Senhor fez uma aliança e Ele foi fiador dessa aliança que Ele fez. Por isso, Ele entregou-se por mim, porque eu quebrei a aliança. Eu teria que morrer, mas Ele encarnou, Ele virou homem para me representar, para ser meu substituto lá naquela cruz. Oh, rakabasi de kandarabaka. Oh, de kandemayan si de kandarabaka.
Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai eterno, por teu plano perfeito. Oh, Senhor, passaram-se os séculos e o teu plano foi cumprido, e tem se passado séculos e o Senhor tem nos alcançado com essa graça maravilhosa, por causa dessa aliança indissolúvel que o Senhor estabeleceu. Nós somos falhos, nós quebramos alianças, nós quebramos. Senhor, o divórcio é um exemplo disso. Quantas alianças quebradas por qualquer coisa, Senhor. Mas o Senhor é fiel e o Senhor cumpre com as tuas alianças. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Jesus. Ora camarabastei ansi de candará. Ele camasi de candará. Louvado é teu santo nome, Senhor. Louvado é teu santo nome, Senhor. Nós te bendizemos, te exaltamos, te glorificamos. Oh, aleluia. Concluindo, queridos irmãos, alguma pergunta, alguma participação, irmão William? Sim. Pode ser muito simples, mas é para entendimento, fixar mais uma vez, né? O senhor falou ali da descendência dos hebreus e judeus, que quebrou a aliança, o povo hebreu quebrou a aliança. Jesus não era descendente da tribo de Judá? Se o senhor puder, talvez o senhor já explicou, né? Explicar um pouquinho o hebreu vem do Abraão, mas como que conecta no judeu? Amém, obrigado, irmão. Abraão, pai de Isaac, Isaac, pai de Jacó e Esaú. Jacó foi o escolhido por Deus. Jacó transformou-se, teve o nome mudado para Israel. Israel teve 12 filhos, um deles foi Judá. Judá foi escolhido como a tribo de que viria o Salvador, ou viria o Messias. Judá foi a tribo, né, escolhida para a monarquia, inclusive, porque Davi, né, é o rei e pastor de Israel. Então, de Judá veio Jesus. O termo judeu vem de Judá. Os descendentes de Judá eram judeus. Por isso, os judeus moravam na parte sul da Palestina, lá em Canaã. E a tribo de Judá morava na região ali de Jerusalém. Aquela região ali era a região que moravam os judeus. Por isso, são chamados de judeus. Quando há divisão do reino, em 931 a.C., o reino se divide por conta da dureza do coração do filho de Salomão e também para cumprir a palavra do Senhor. O Senhor disse: se vocês pecarem, eu vou tirar o reino. Só não vou tirar todo o reino, vou deixar uma lâmpada para Davi, porque eu prometi para o Davi que sempre vai ter um descendente no trono dele. Então não vou tirar tudo. Vou deixar 2 tribos com os descendentes de Davi. Então essas 2 tribos ao sul se chamava Judá. Então recebeu o nome do reino do sul, Judá. Judá, reino do sul, agora por causa dos judeus. E as outras 10 tribos formaram Israel, ficaram com o nome de Israel, as 10 tribos, e estabeleceram outro rei, se rebelaram contra Roboão, e aí surgem 2 reinos. 10 tribos ficaram no norte, chamado Israel, reino do norte. Depois a capital veio a ser Samaria. Reino do sul, Judá, capital Jerusalém. Reino do sul, sempre governado pelos descendentes de Davi. Reinos do norte, muitas dinastias. Havia muito golpe de Estado. De repente estava lá alguém reinando, um general se rebelava, matava o rei e assumia o trono. Ficava lá um tempo, muitas dinastias no reino do norte, até irem para o cativeiro assírio e nunca mais voltar. Depois que o povo de Israel, o norte, foi para o cativeiro assírio, e o norte é chamado muitas vezes de Efraim, porque a tribo mais importante do norte, das 10, era Efraim. Então, por isso chamado de Efraim, muitas vezes as tribos do norte. Quando fala Efraim como nação, está falando do reino de Israel. Quando fala Judá, está falando do reino do sul. Tá? E aí essas 10 tribos vão para o cativeiro, são espalhadas, nunca mais voltam para a sua terra. Cativeiro assírio. E Judá ainda permanece mais 100 anos.
Aí em 605 começa a ser levado para a Babilônia, também Judá. Israel nunca mais volta, os judeus voltaram. E quando eles voltam lá da Babilônia, 70 anos depois, começam a voltar, aí eles novamente recebem o nome de Israel, que são chamados de Israel de novo, porque não tem mais o Israel do norte, só tem eles. E eles são descendentes de Israel, que é o Jacó, então eles tomam o nome de Israel. 12. Uhum. Judeu vem de Judá. Para o norte, para o sul. Judá e Benjamim. Uhum. As outras ficam lá. E judeu vem de Judá. Hebreu, todos eles eram hebreus. Tanto os do norte e do sul, todos os descendentes de Abraão são hebreus. A tribo de Benjamim fica junto, é inserida absorvida por Judá. Não se perde, mas é absorvida. Amém, irmãos? Mais alguma pergunta? Amém? Concluindo então, aprendamos com o exemplo de Abraão, a vida de Abraão é um exemplo de fé, obediência, dependência do Senhor. Cresçamos andando com Deus. Evidentemente, Abraão não era perfeito, porém, andando com Deus, foi se tornando maduro. Vimos a graça, a misericórdia e a fidelidade do Senhor sempre presentes em cada passo da vida de Abraão, né? Travou aqui, meninos. Destrava aí para mim o próximo, por favor. Então, essa é a vontade do Senhor, que sejamos amigos de Deus, desfrutando da sua presença, anunciando sua salvação para todas as pessoas em todos os lugares, e isso exige compromisso e aliança, que através do sacrifício de Jesus possamos nos comprometer com o Senhor, entregando tudo o que temos e somos a Ele. Amém, irmãos? Espero que você tenha aprendido alguma coisa esta manhã, despertado, e que você, assim como Abraão, possa crescer em obediência cada dia mais, e a ponto de você confiar totalmente e absolutamente no Senhor de todo o seu coração. Obrigado, Jesus, por esta manhã, pelo estudo da Tua Palavra. Oramos agradecidos por aquilo que podemos ver e rever nos estudos da Tua Palavra. Oramos para que as verdades aqui compartilhadas fiquem gravadas no coração dos Teus filhos. Não nos deixe esquecer. Como eu falei no princípio, Pai, a melhor maneira de não esquecermos é aplicarmos a nossa vida. Ajuda-nos a aplicarmos essas verdades à nossa vida. É em nome e para a glória de Jesus. Amém. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.